No domingo à noite, eu gravei um editorial para vocês, onde eu fiz um comparativo entre Lula e Bolsonaro, e que se a fala fosse de Bolsonaro de que a democracia é relativa, o Supremo Tribunal Federal já teria dado 48 horas para que Bolsonaro se explicasse. Como a fala foi de Lula, isso simplesmente ficou por isso mesmo. De ontem para hoje, enquanto eu postava novos materiais, eu fui surpreendido com a fala de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Gilmar Mendes. Então, a gente vai trazer a fala do ministro Gilmar Mendes comentando e sendo o único dos 11 a ser dissidente da aberração dita pelo atual presidente da República, que é a de que a democracia é relativa. A gente vai falar aqui também do afastamento de Alckmin e do quanto o tal Foro de São Paulo vai ser um ativo caro ao governo Lula, porque escancarou a face de quem é Lula para a nação brasileira. E vamos falar também nesse editorial na possibilidade da prisão do Marcos Duval. A Polícia Federal não descarta a possibilidade de que Marcos Duval vá para a prisão ainda nos próximos dias, e a gente vai comentar tudo isso aqui com vocês. É lógico, eu vou pedir para você, se você puder, dá o like, compartilha, manda para mais pessoas. A gente precisa fazer esse pedido para que o YouTube entenda a relevância do nosso canal e mande para mais pessoas. A partir do momento que eu comecei a pedir, os vídeos aumentaram o alcance, então é importante que eu faça esse pedido, e se você gosta do nosso conteúdo, manda para mais pessoas, que é sempre importante. E vamos começar? Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso que está acontecendo no Brasil, em especial da fala do Gilmar Mendes? Bora lá. Enfim, se tem uma coisa que a gente precisa analisar, é que o governo Lula, a própria Globo News falou isso, não chegou com projetos de país. Não houve um projeto econômico apresentado para o país. Não houve um projeto de soluções para que a economia viesse a se tornar pulsante, para que o Brasil realmente reestabelecesse um protagonismo sério. Não tinha isso. O discurso é pela democracia. E aí, nas primeiras possibilidades, no primeiro semestre que o presidente Lula tem, ele traz ditadores ao Brasil, ele relativiza a ditadura da Venezuela, Nicarágua, Cuba, e ainda fala que a democracia no Brasil é relativa. Ou seja, o ativo que fez com que Lula chegasse à presidência foi relativizado, e isso causou uma ruptura gigantesca naquela base de apoio do Lula. Muita gente que é coerente, a parte coerente e não meros militantes passadores de pano, tiveram que se manifestar. E um nome que eu confesso a vocês que eu não morro de amores, mas que foi o único dentre os 11 ministros togados que se manifestou e se manifestou de forma coerente, foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes, que se manifestou contrário ao Lula no seu Twitter. E aí a gente vai rememorar alguns pontos aqui da atuação de Gilmar Mendes em relação ao PT. Vamos lá. Gilmar Mendes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, escreveu o seguinte: o conceito de democracia não é relativo. Após a superação dos regimes totalitários do século XX, a democracia não pode, seriamente, ser concebida como uma fórmula vazia, apta a aceitar qualquer conteúdo. Não é democrático um regime político em que, por exemplo, o chefe do executivo vale-se do poder militar para subjugar Congresso e Judiciário e para garantir a eliminação física dos cidadãos que ousem denunciar abusos ditatoriais. A realização de eleições em tal hipotético cenário jamais poderia afiançar o caráter democrático de um regime político. Aos eleitores, não cumpre escolher entre governo e oposição, mas apenas referendar a vontade do ditador de plantão. No Brasil,
foi apenas após muito sangue derramado que a Assembleia Nacional Constituinte de 1988 adotou um modelo político democrático baseado em valores e princípios que não podem ser relativizados, como a separação dos poderes e os direitos fundamentais. A Constituição de 1988 exige que não sejamos tolerantes com aqueles que pregam a sua destruição e também demanda que não seja tripudiada a memória daqueles que morreram lutando pela democracia de hoje. Concordo. Se não foram tolerantes com Bolsonaro em virtude da reunião com os embaixadores, porque, segundo o próprio Tribunal Superior Eleitoral e o STF também já se manifestou publicamente acerca disso, porque atentava contra a democracia, então que as palavras de Gilmar Mendes expostas nesse Twitter sejam cumpridas também. Não seremos tolerantes com quem relativiza a democracia. Então está na hora do Lula ser convocado, está na hora do Lula prestar esclarecimentos sobre a fala de relativizar a democracia. Está na hora da equanimidade, está na hora da igualdade entre presidente e presidenciável ser colocada à mostra. Não é assim que se espera de um país sério? E essa fala de Gilmar Mendes inicia-se aqui a ruptura entre o que a gente pode esperar daquele, vamos dizer assim, daquele apadrinhamento ou assenhoramento do governo Lula em relação às pautas que vigoram no STF. Ou seja, aqui uma nítida ruptura. Ou seja, aqui Gilmar Mendes mandou um recado para o Lula. Espera aí, se você acha que nós estamos com você, não estamos assim não. E aí, é a primeira vez, desde que a gestão Lula começou, que a gente viu um atrito maior entre o STF e o governo Lula, graças a essa fala. E o meu recado, claro, para você, caro ouvinte que está me assistindo aqui, é o seguinte: podem até mudar a narrativa, e eles são mestres em fazer isso, mas mudar a história, isso eles não vão mudar. Para quem viveu durante aquela época, para quem acompanhou aquela época e viu os escândalos realizados durante a gestão petista, o discurso não cola. Tá aí, a internet não perdoa. Tá tudo aí pra gente ver. E você pode lembrar as falas do próprio Gilmar Mendes, que agora acabou de rebater o Lula em relação à fala de que a democracia é relativa. Mas não para por aí, não. Os ativos perdidos por Lula são muito maiores. Eu vou trazer para vocês um editorial da revista Veja, que foi o Robson Bonin que escreveu, que diz o seguinte: o PSB veta filiados no encontro do Foro de São Paulo e alerta Alckmin. O partido é crítico da paixão da parte da esquerda por ditadores latinos. Enfim, se você fizer a leitura de todo o contexto aqui, você vai ver que o partido vetou que os filiados fossem, alertou o presidente Geraldo Alckmin para que ficasse distante do encontro que foi aberto, ou seja, distancie-se do discurso e das pautas petistas. Foi o que o próprio partido falou. E aí, para aqueles que acreditam na teoria da conspiração, de que Lula é só um boi de piranha, Lula é só a isca. Na verdade, o plano era muito maior e o plano envolve STF e Alckmin. Tem essa teoria da conspiração e vocês sabem. Mas para quem acredita nessa teoria da conspiração, e eu acredito, tá bem mais próximo. Tá bem mais próximo. Porque a gente vê que o Alckmin começou a passar uma mensagem de austeridade atacando aquilo que a nação brasileira critica do Lula. Lula tá livre para falar o que quiser. O STF quer que ele fale. Talvez o Gilmar Mendes criticou até antes da hora, porque o que eu vejo é que o STF, é que até o próprio Congresso deixou Lula livre para falar e mostrar quem ele é. Assim, a população brasileira vai ver que não é essa história de democracia, não é nada disso. Isso que o Lula contou.
Lula acabou de dizer que é comunista e sente orgulho disso. Lula acabou de dizer que é contra a pauta dos costumes, da família e do patriotismo. E o brasileiro ainda defende essas pautas e muito. Por mais que eles tentem construir militantes, isso ainda não tomou conta do nosso país. O nosso Brasil ainda é pela família, o nosso Brasil ainda é forte e vigora, sim, um conservadorismo muito grande. Não à toa, Lula está caindo nas pesquisas cada vez mais. E Alckmin vem trabalhando nessas entrelinhas. Lula volta com tudo aquilo que ele fazia antes. Por exemplo, a Odebrecht vai voltar agora a atuar. Alckmin se silenciou quanto a isso. Lula vai comprar um avião novo e os seus ministros estão estourando gastos da FAB para fazer suas viagens internacionais. O povo brasileiro está tendo que arcar com tudo isso. O Alckmin foi de voo comercial. O Lula recebeu o ditador da Venezuela aqui no Brasil com honras de chefe de Estado. Alckmin, silêncio. Foro de São Paulo, o vice não esteve lá e nem quis estar, e nem a ala do PSDB. E aí é onde eu mostro para vocês que a cada dia que passa, o STF deixa o Lula falar, traz uma pitada de crítica, mas deixa Alckmin mostrar que ele é diferente de Lula. E para quem duvida do que eu falei sobre as falas do Lula, até para você, meu caro militante de esquerda que assiste aqui o nosso canal, seja muito bem-vindo, diga-se de passagem, é importante que você